Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto. E as pautas do dia são pautas bastante pertinentes com relação à novela da Usantia, Ucrânia. Pode ser que agora nós temos esperanças claras, efetivas, que pode ser sim estabelecida a paz, a tão sonhada paz, e será um terror para as pretensões dos globalistas da União Europeia e do complexo industrial militar dos Estados Unidos. Então, na verdade, nós iremos apresentar para vocês uma sucessão de eventos que acabaram de acontecer. É uma verdadeira novela, né? E essa novela ainda está em curso e com certeza terá novos capítulos, mas está, pelo visto, muito bem encaminhado. Groenlândia pode ser a entrada para o mundo intraterreno e tem uma relação direta com a terra mística de Thule, Hiperbórea, Thule. Aliás, a sociedade Thule dos alemães bigodistas foi inspirado nesta história desse mundo perdido que se encontra na Groenlândia. Pode ser esse um dos motivos pelo qual Loirão está tão obcecado pela Groenlândia, sem falar da Arca. Então, somando a questão da Arca, essa informação, inclusive, é do Alex Kohler, e agora nós temos uma nova informação, que parece que a Groenlândia dá acesso à Hiperbórea. A mística, a mítica cidade da Hiperbórea, ou Terra de Thule. Isso também será apresentado nesta edição. Escudo democrático, entre aspas, aqui, vamos colocar, e bota aspas nisso, promulgada pela vovó malvada, da Comissão Europeia, vocês conhecem muito bem ela, que, na verdade, é um nome velado para o novo autoritarismo esse que é furtivo, velado. Desespero total da parte dos globalistas que estão acuados como nunca estiveram na sua existência. Aliás, eles estão bem próximos da derrocada final. Reconfigurando o sistema financeiro, aqui um boletim, uma adaptação do boletim Full Forte, com notícias importantíssimas, relevantes ao cenário geopolítico mundial. Dr. Brown, Dr. Courtney Brown, que preside o Instituto Farsight de Visão Remota, e uma explanação bem interessante, na verdade, uma aula sobre visão remota. Espero que dê tempo para apresentar essa aula, porque são muitos detalhes importantes que não tem como pular. Aliás, é uma questão bastante técnica e tem que ser repassado minuciosamente. Vamos lá decolar a espaçonave neste instante. Decolando a espaçonave. Pois bem, vamos lá para as notícias. Notícias aqui pertinentes. Dr. Brown, eu acho que eu deixei aqui, calma, só um instantinho, deixar aqui já engatilhado Dr. Brown. Pois bem, que eu esqueci de engatilhar. Aqui, meus amigos, deixa eu ver se está tudo ok, tudo ok. Eliette está aqui conferindo também, né, Eliette? Pois bem, vamos lá. Avistamento incrível de um UFO na Argentina, através de câmera térmica. Esse avistamento foi registrado no dia 9/3/2025, ou seja, 2 dias atrás, bastante recente. Uma câmera termográfica e um dispositivo captura imagens baseadas na radiação infravermelha emitida por objetos, convertendo imagens visuais com cores diferentes. Aliás, esse equipamento o Dr. Brown tem, e o próprio Dr. Courtney Brown é bastante categórico. Os OVNIs estão aparecendo em todos os lugares. O que acontece é que a maioria das vezes ou eles estão numa velocidade absurda, ou seja, 20 mil quilômetros por hora, que não pode ser visualizado a olho nu. Então é necessário sim uma câmera especial de no mínimo aí 120 quadros por segundo,
alta resolução, mas mesmo assim, às vezes não é suficiente. Você precisa de equipamentos mais sofisticados, né? Vamos colocar desta forma. No caso aqui, uma câmera termográfica. Elas permitem identificar variações de temperatura, sendo útil em áreas como manutenção predial e segurança. Imagine agora a quantidade de objetos que estão voando no céu, nossos olhos simplesmente não podem captar. É exatamente isso. Aliás, eles estão nas grandes cidades. Hoje, com certeza, se você visualizar o céu por um mínimo 1 hora, com câmeras especiais, você vai conseguir sim registrar os nossos amigos. Não enxergamos na frequência infravermelha. Bom frisar aqui. Ótima observação, fonte, tô no cosmos. E aqui eu tenho imagens mais nítidas para vocês deste avistamento. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar agora. Pois bem, está aqui, está fácil. Pois bem, aqui acho que ilha desse avistamento aqui na Argentina. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre avistamento, sem falar, meus amigos, que o Pentágono, isso é uma notícia oficial, confirmou que os DROVNIs, né, um misto aqui de drone com OVNI, estão aparecendo, continuam aparecendo, eles não desapareceram, pelo contrário, é que a mídia não dá ênfase, não dá notoriedade a esse caso, e eles não têm uma explicação. Isso aí vai abrir alas para várias narrativas diferentes. É uma forma de pressão dos chapéus brancos para que haja uma resolução concernente à divulgação. Estão pressionando, para que realmente isso aconteça o quanto antes. E, ao mesmo tempo, existe os ARVs, naves, de reprodução alienígena, que também são operadas pelos escuros, tentando fomentar uma invasão fake. Então, na verdade, é uma verdadeira operação psicológica de duas vias diferentes. Aqui é um post da Kerry Kinsey. Bom, já falei dela, já mencionei ela algumas vezes aqui no canal. É conhecida do canal Demis Viana Mundo Secreto. Fez uma postagem bastante interessante, inclusive foi compartilhada pela Thaisa Kashimoto. Gratidão pela informação. A razão pelo qual o Loirão quer comprar a Groenlândia é para usar a base militar dos Estados Unidos lá. Aliás, já existe base militar americana instalada na Groenlândia, para quem não sabe, como ponto de partida para o interior da Terra. Bem interessante esta informação. Inclusive aqui, meus amigos, tem uma matéria científica, aqui, províncias geológicas abaixo da camada de gelo da Groenlândia, limitadas pela síntese de dados geofísicos. Em outras palavras, eles não sabem o que tem ali debaixo da cobertura de gelo. Pode ser que realmente exista um mundo inteiro ali, uma entrada para o subterrâneo, sem falar de vestígios de uma civilização perdida. Também pode ser um dos motivos, tem conexão direta com a Antártida, civilizações perdidas da Antártida, que tem também conexão, que linka diretamente com a civilização perdida da Atlântida, dos pré-adamitas. E falando nisso, os gregos coletaram histórias de viajantes sobre as misteriosas terras do norte, e aqui, meus amigos, são expedições antigas feitas até a Groenlândia. Do norte, logo determinaram que o Ártico ficava acima da fonte do vento norte e, portanto, desfrutava de um clima agradável. Olha só que coisa impressionante. A Terra foi supostamente povoada por uma raça de pessoas igualmente agradável, os hiperbóreos. A vida no Ártico era tão fácil que os hiperbóreos eram basicamente imortais. Bem interessante isso daí, essa informação. Lembrando que os bigodistas eram obcecados pela Groenlândia. Para quem não sabe, os bigodistas fizeram várias expedições militares em busca de artefatos e até mesmo para a entrada, porque eles queriam isso, a entrada de que desse acesso à Hiperbórea. Que coisa impressionante. Pode ser, sim, esse um dos motivos que está compelindo o Loirão nesta sana de chegar, ter acesso, de tomar posse da Groenlândia.
Inclusive, isso está dando o que falar, né? Se transformou num verdadeiro impasse internacional com a Dinamarca, por exemplo, e com a União Europeia. Porta-voz, aqui, por volta do ano 330 a.C., um astrônomo chamado Pitéias supostamente navegou no norte da Grã-Bretanha e descobriu uma terra chamada Thule. Thule. Por isso, meus amigos, por isso que Thule existia a sociedade bigodista, uma sociedade secreta bigodista. Entre elas tinha a Sociedade da Pedra Negra, a Sociedade Vril, e a Sociedade Thule, que eram todas interligadas. Na verdade, uma sociedade era uma extensão da outra. Thule, a Sociedade Thule, onde o sol era visível à meia-noite, no solstício de verão, quando ele tentou navegar ao norte de Thule. Ele encontrou uma barreira intransponível. Ele chamou de pulmão do mar. Na verdade, uma barreira dimensional, como se fosse uma espécie de barreira, um bloqueio hiperdimensional, dimensional, que não permitia que ele tivesse acesso a este mundo mágico, por assim dizer, e foi forçado a voltar. Pitéias adicionou Thule a seu perigoso pulmão marinho, pensado pelos estudiosos modernos como gelo marinho à deriva. Os mapas do mundo antigo, onde logo se tornou lenda durante séculos. Thule tornou-se abreviação para as misteriosas regiões do norte, onde peculiares pulmões marinhos e paraísos hiperbóreos aguardam exploradores ousados. Eu acho que o Loirão quer ser um desses exploradores ousados. Lembrando que isto era, sim, uma obsessão do Partido Bigodista. O Partido Bigodista fez inúmeras expedições em busca do acesso a esses artefatos tecnológicos revolucionários, sem falar que nessa região, segundo o Alex Kohler, também se encontra uma arca gigantesca, absurda, sim, com quilômetros de extensão. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Na verdade, essa explicação, no meu ver, é bastante plausível, sem falar que existem evidências históricas, tangíveis. E agora, vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo. A novela, na verdade, da Uzântia. Não podemos pará-lo. Milhares de soldados uzantianos enfrentam repetidamente o cerco em Kursk, na Rússia, no Urso. Interessante, estão totalmente cercados. Lembrando que a região de Kursk era muito importante, porque no devaneio, nos sonhos infantis do Zé, ele poderia usar essa região como moeda de barganha para reaver Donbass, Donetsk e Luhansk. Claro que não. Lembrando que na região de Donbass, meus amigos, é majoritariamente composta por russos. E a batalha civil que já existia antes de 2022, por causa do acordo de Minsk, aonde um líder, era, no caso, o presidente, ele era favorável ao urso, foi deposto pelas agências de inteligência, na verdade pelos globalistas. Eles colocaram ali um presidente globalista que acabou, com o tempo, chegando até o Zé, que também é globalista, para afrontar o urso. Desde então, eles começaram a armar a Uzântia até os dentes, com vários membros também da União Europeia e até mesmo dos Estados Unidos, dando apoio operacional e também hostilizando a população do urso que se encontra na Uzântia. Tanto é que foi feito um referendo, e nesse referendo a própria população, quando o exército do urso adentrou no território da Uzântia, da Ucrânia, eles foram recebidos como anjos e heróis, como messias salvadores, porque eles estavam sendo perseguidos. Na verdade, era uma espécie de gênero, eu não posso nem falar isso, porque as pessoas eram desencarnadas, os russos eram desencarnados pelos uzantianos. Isso que a grande mídia não conta para vocês. Sabendo que isso iria acontecer, e a partir do momento que o Zé anuncia que iria entrar para a OTAN, o urso acendeu o farol vermelho. Agora não dá mais.
Porque se essas pessoas com esses armamentos, junto a Uzantia entrando na OTAN, é a terceira guerra mundial anunciada. Porque se a gente tentar qualquer investida militar contra a Uzantia, será uma investida contra a Europa e os Estados Unidos. Então isso é uma verdadeira armadilha. Por isso que o urso acabou tendo a operação militar especial dentro do território da Ucrânia. E o Zé acha que, depois que ele conseguiu esse território na região de Kursk, dentro da Rússia, ele acha que pode usar isso como moeda de barganha, mas não pode, ainda mais agora, porque o urso está retomando esta região. Então, o Putin é muito inteligente. Ele não está dando meios para que o Zé possa negociar. Estão entendendo? Ele vai ter que capitular, vai ter que ceder território, sim, na região onde está a Arca, na região de Kherson, e também na região de Donbass, que é composta, né, por cidadãos russos. Pois bem. Vamos continuar com o artigo aqui. Enquanto milhares de soldados uzantianos estão subitamente em perigo iminente de serem cercados, de acordo com analistas de inteligência do Código Aberto. A crise surge enquanto o Zé está sob crescente pressão dos Estados Unidos para chegar a um fim negociado para a batalha. E uma perda de território russo capturado promete tornar sua posição de barganha, já deteriorada, ainda mais fraca. Verdade. Ele não tem como exigir absolutamente nada, mediante a essas circunstâncias. De acordo com a DeepStateMap.live, um mapa interativo da batalha, executado por bloqueios militares uzantianos, as forças do seu país em Kursk estão quase divididas em duas, ou seja, as tropas do Zé estão numa situação bastante desfavorável. Com cerca de 3/4 das forças da Uzantia na Rússia quase completamente cercadas na última sexta-feira. A última conexão entre as duas forças tinha 1 quilômetro de comprimento e menos de 500 metros de largura em sua seção mais fina. O analista militar, aqui o Blackbeard Group, aqui resumiu a situação para a Reuters. Abre aspas. A situação para o Uzantia em Kursk é muito ruim, na verdade é péssima. Agora não resta muito até que as forças uzantianas sejam cercadas ou forçadas a se retirar. E a retirada significaria correr um perigoso desafio, onde as forças seriam constantemente ameaçadas por drones e artilharia do urso. Fecha aspas. E tá aqui para vocês, meus amigos, aqui Sputnik Internacional, fonte. Os drones Lancet destruíram mais de 450 tanques uzantianos, incluindo os fabricados pela OTAN. Essas estatísticas são fornecidas pela Zala, empresa fabricante Lancet. Bem interessante. Então, a situação do Zé, a moeda de barganha do Zé foi para o ralo. Pois bem. O maior ataque de drones uzantianos em Moscou, aqui o Zé respondeu, só que ele respondeu com atos terroristas. Exatamente isso, porque ele atacou em Moscou a população civil. Tá aqui, meus amigos. Globalista, uma pessoa totalmente descompensada, para dizer o mínimo aqui, ou seja, totalmente comprometida com o mal, que belicista desde sempre. Maior ataque de drones uzantianos em Moscou, desencarna 3 civis e fere 9 pessoas. Poucas horas antes da importante reunião, interessante isso, a importante reunião entre as delegações americanas e as delegações uzantianas na Arábia Saudita, que novamente mediou as negociações. Lembrando que teve um encontro da delegação do Urso com a delegação americana na Arábia Saudita também. Depois teve um outro encontro na Turquia e agora, dessa vez, um encontro entre a delegação americana e a delegação ucraniana. Pois bem, para o cessar-fogo com o Urso, os militares uzantianos lançaram um ataque transfronteiriço sem precedentes contra Moscou e a região ao redor da capital. Lembrando que não é um ataque militar, foi um ataque à população civil que é totalmente injustificável, ilegal.
Tá? Ilegal, na verdade, é um verdadeiro crime de batalha. Um comunicado afirmou que 91 drones foram abatidos perto de Moscou, com outros 126 interceptados na região de Kursk, na fronteira com a Usântia. Pelo menos outros 9 ficaram feridos, com alguns relatos sugerindo que até 20 ficaram feridos. Um homem que foi desencarnado foi atingido em um estacionamento do lado de fora de um frigorífico. Disse o governador regional, outro homem sucumbiu aos ferimentos em um hospital, não resistiu aos ferimentos. O comitê investigativo do Urso classificou o ataque como um ato de terror, verdade. Aliás, não tem como chegar a outra conclusão, não tem como descrever isso de outra forma. Ele disse que o presidente Putin foi informado sobre o assunto. Então, na verdade, o Zé só vai assinar o acordo de paz se ele for arrastado. Na verdade, ele tem que ser obrigado. Porque conversar com o Zé tá difícil, tá complicado. Lembrando que ele não cumpre a sua palavra. Tanto é que ele esteve há pouco, fez aquele papelão lá no Salão Oval dos Estados Unidos, estava tudo certo, os papéis já estavam prontinhos para serem assinados e na última hora ele mudou de ideia, voltou atrás e fez aquele papelão, aquela verdadeira palhaçada, né? Então o Zé não é de confiança. Depois disse que não ia aceitar o acordo, depois voltou atrás novamente, por livre, né, Liette? Pressão, né? Tem que ser muita pressão para realmente, porque ele é irredutível. Ele sabe que se a paz for estabelecida, todas as falcatruas, lembrando que a Usântia, meus amigos, é o depósito de todas as falcatruas, de muitas falcatruas, que são produzidas pela DS. A DS da superfície e também da DS que tem conexão com o mundo underground, ou seja, os Majestic 12, de várias operações ilegais, e será um verdadeiro escândalo. Por isso que o Zé não quer que esse acordo seja firmado em hipótese alguma, porque esse será o seu fim. Não apenas o seu fim, mas muitas cabeças irão rolar, principalmente da União Europeia e de muitos traidores dos Estados Unidos, porque vai chegar diretamente no complexo militar americano, que tem conexão, que é uma ponte. A gente sabe muito bem disso, que é um proxy, né? Uma ponte direta para os sites negros. Pois bem. Daqui a pouco eu vou falar sobre o novo sistema monetário, meus amigos, porque o Fed americano simplesmente está sucumbindo, não tem mais como resistir. O Loirão sabe disso. Ele está tomando as medidas cabíveis. Mas ele tem que tomar muitas medidas ao mesmo tempo. Eu acho que o Loirão nem dorme de noite. Eu vou ser bem sincero para os senhores e para as senhoras. Porque é muita pressão, é muita coisa para lidar ao mesmo tempo. Porque ele tem que resolver a questão da superfície, com vários corruptos, traidores, aves de rapina, ratos, baratas e lagartos da superfície, do sistema burocrático dos Estados Unidos, todos escondidos ali, no emaranhado burocrático dos Estados Unidos, sem falar dos sites negros, que é algo ainda mais complexo ainda, muito mais complexo, e sem falar do que acontece ao redor do mundo. Então, são várias iniciativas diferentes, várias frentes diferentes para lidar praticamente simultaneamente. Então, é algo bastante desafiador. Vamos convir aqui. Não é fácil, sem falar também da questão do sistema financeiro. Porque o FED está praticamente quebrado. E os globalistas planejaram isso, quebrar realmente o sistema financeiro para instalar um sistema opressor ainda muito pior, que seria o sistema fiduciário 2.0. E para reformular isso, meus amigos, tem que ser feito a âmbito global. Não é fácil. E existem algumas coisas que precisam ser conquistadas antes, necessariamente, obrigatoriamente, que é estabelecer a paz mundial. Pois bem, vamos dar continuidade aqui. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Fed, Federal Reserve Bank. E a União Europeia responde
Olha só, a União Europeia cria escudo europeu para proteger, entre aspas, e coloca aspas nisso, a democracia. A democracia que só atende de uma única voz, no caso, a voz globalista. Apenas uma vertente política. E essa vertente, nada mais, nada menos que o globalismo. Da desinformação e interferências estrangeiras perigosas. Lembrando que o presidente eleito da Romênia simplesmente foi suspenso do nada e o tribunal local alegou, não, porque isso foi interferência do urso, sem apresentar prova nenhuma. Então, se a pessoa, de repente, ganha a eleição na União Europeia, mas é antiglobalista, independente do espectro político que ele defenda, ele será automaticamente, a eleição será anulada. Um verdadeiro absurdo, uma verdadeira distopia tecnocrata. O plano foi anunciado pela Ursula, nada mais, nada menos que a vovó malvada da União Europeia, a Ursula von der Leyen, a globalista desde sempre. Durante sua campanha de reeleição, e séria, de acordo com a presidência da comissão, com uma imunidade contra a influência perigosa, inoculando os europeus para que reconheçam as ameaças externas e internas, ou seja, dos antiglobalistas. Inclusive, meus amigos, titulando o escudo europeu da democracia. O comitê pretende combater ataques à democracia com a manipulação da informação, a interferência estrangeira, através da literácia mediática, da verificação de fatos, ou seja, controle da informação e da percepção do público através da censura, e da aplicação de leis do serviço digital e da inteligência artificial. A iniciativa tem sido, contudo, criticada por ser antidemocrática. Isso sim, com certeza é antidemocrático de verdade. Sobretudo por eurodeputados da direita europeia, incluindo o Chega. Gostei desse termo aqui, né? O grupo Chega. Mas também de outras orientações políticas, inclusive de esquerda. Não é só de direita, não, também de esquerda, que simplesmente não aceitam esta distopia, este verdadeiro absurdo. Recorde-se que na Romênia, o argumento da interferência estrangeira já serviu no ano passado para anular o resultado dos presidenciais que deram a vitória a um candidato assumidamente antiglobalista. Fecha aspas. Críticas da direita e do eurodeputado do Chega. Apesar de alegar boas intenções, este comitê tem sido criticado por ativistas e eurodeputados de direita, desde logo porque o grupo mais à direita no Parlamento Europeu tem sido alvo de um cordão sanitário. Ou seja, eles estão isolados, eles não têm voz. Que os tem impedido de presidir este gênero de iniciativas. É o caso dos Patriotas pela Europa, que integra o Chega, que é liderado pelo Viktor Orbán, da Hungria, que é bem próximo do Loirão. E o terceiro do grupo de maior dimensão, com os 86 membros, eurodeputados. Críticas também, não só da direita, mas também da esquerda. Do lado oposto, o jornalista Pedro Tadeu, assumidamente comunista, ora vocês, também levantou dúvidas sobre esta comissão num artigo de opinião para o Diário de Notícias em julho do ano passado. Entre outras considerações, jornalistas e comentadores escreveu que o escudo europeu da democracia da vovó malvada, a von der Leyen, você conhece muito bem ela, anunciou que não protege os europeus dos ataques contra a democracia. Protege quem manda na União Europeia do ricochete dos tiros que eles próprios dão à democracia. Pura verdade. Aqui eu tenho, independente do que ele defende, ele falou uma verdade. Pois bem. O caso dos presidenciais da Romênia. Recorde-se que dentro da União Europeia o argumento da interferência estrangeira já foi utilizado no ano passado para anular os resultados das eleições presidenciais na Romênia. Meus amigos, isso aqui é o mesmo artifício que o Partido Democrata tentou emplacar nos Estados Unidos com o Russia Gate. Russia Gate em 2016, agora mais recentemente também em 2024. Só que eles não conseguiram levar isso até a sua consequência final. Só que na União Europeia, eles estão realmente bastante adiantados para implementar este absurdo, essa verdadeira ditadura. Verdade. Estão compreendendo? Para resolver isso, como que resolve esse imbróglio? Muito fácil.
estabelecendo a paz da usante, expondo as barbárias do Zé, que vai envolver diretamente a União Europeia, você, né, Ursula von der Leyen, vovó malvada em companhia, globalista, e ao mesmo tempo, meus amigos, os Estados Unidos sair da OTAN. Estados Unidos, na sequência, saindo da OTAN, simplesmente terá o efeito imediato do desmantelamento da União Europeia. Então, a União Europeia irá, inevitavelmente, se dividir, se fragmentar em pedacinhos. E se fragmentando em pedacinhos, simplesmente esse plano, essa estrutura de poder, esse projeto de poder ditatorial será desfeito. Estão compreendendo? Este é o plano. E eles sabem disso. Por isso que eles estão desesperados. Não, vamos fazer agora essa coisa maravilhosa aqui que é o escudo democrático europeu. Estão entendendo? Porque eles estão com medo. Porque eles sabem que os seus dias estão contados. Pois bem. Últimas notícias. Que general, fonte. O presidente Loirão garantiu um acordo de cessar-fogo com a usante. Agora, aguardando a aprovação da Rússia para encerrar permanentemente a guerra. Maravilhoso. Loirão se apressa. Vocês estão entendendo? Parece que são coisas que não têm conexão, aparentemente. Quem não conhece geopolítica, o que tem a ver a União Europeia, o escudo democrático que está acontecendo na usante? Tem tudo a ver, meu querido. Essa é a resposta do Loirão à União Europeia. Russia Today. Trump provoca conversa com Putin para estabelecer a paz. Loirão fez declarações aos repórteres logo após delegações usantianas e americanas se reunirem em Jeddah, Arábia Saudita, que mediou as negociações com a delegação de Kiev e a delegação americana. Concordou com a proposta de Washington. Olha só, mas só que eles não são confiáveis. Aliás, tem uma história recente que comprova isso. Né? Eles não merecem credibilidade nenhuma. Mas, a priori, eles concordaram com o cessar-fogo. Washington para o cessar-fogo com Moscou. O presidente dos Estados Unidos disse que fechar tal acordo ajudaria muito a chegar a um acordo final, ou seja, definitivo, porque esse seria apenas um acordo provisório, ok? Então, a priori, seria apenas um acordo provisório de cessar-fogo durante um período e depois seria estabelecido a questão de território, etc. Pois bem. Então, espero que Putin também concorde. Eu realmente acho que isso seria 75% do caminho. O resto é documentar, né? Tem questão com documentos. Você sabe, negociar posições de terra, etc., afirmou Loirão. Pouco depois de Loirão fazer seus comentários, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Urso, Maria Zakharova, disse que os contatos entre Moscou e Washington nos próximos dias não poderiam ser descartados. Então, provavelmente, esse encontro irá acontecer. Por exemplo, dando continuidade ao assunto, ao discorrer dessa novela, o Waltz falará com autoridades do Urso em breve. Ele promete. O Mike Waltz, que é conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos. Em uma coletiva de imprensa com o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, em Jeddah, Arábia Saudita, à noite de terça-feira, Waltz disse que a delegação usantiana deixou claro que eles compartilham a visão do presidente Loirão para a paz, fecha aspas, e sua determinação em acabar com os combates. O funcionário acrescenta que os representantes de Kiev deram passos concretos e propostas concretas, fecha aspas, para o desespero da União Europeia. Pois bem. Então, vamos aguardar. É claro que haverá cenas dos próximos capítulos, mas, pelo visto, a coisa está muito bem encaminhada. Por isso que os líderes globalistas da União Europeia estão, meus amigos, esbravejando, não, porque nós temos que estabelecer o escudo democrático, querendo estabelecer essa distopia, porque eles estão com medo que toda a falcatrua, que todo aquele depósito de maldade seja exposto a nível global. Sem falar do medo também dos Estados Unidos simplesmente sair da OTAN, porque se isso acontecer, inevitavelmente a consequência natural dessa ação é o desmantelamento. A União Europeia irá se desintegrar. Estão compreendendo? É exatamente isso.
Conheça o novo primeiro-ministro, o primeiro-ministro chanceler do Canadá, que é mais do mesmo. Mais do mesmo. Aliás, ele é do mesmo partido do Catrudo. Vamos ser francos aqui. Não muda absolutamente nada. Mas o que é interessante, conhece o novo primeiro-ministro do Canadá, o Mark Carney, retratado aqui ao lado do notório comerciante, né? A Ghislaine Maxwell, do Epstein, que vocês conhecem muito bem, aliás, cúmplice dele. Essa não foi uma reunião qualquer, ocorreu na propriedade da cunhada de Carney, aqui em Cumbari Park, um conhecido ponto de encontro das elites globalistas. McCartney é cliente do Epstein e da Ghislaine, da Maxwell. Pode ser, é uma possibilidade. O tempo dirá. Mas, pelo visto, os indicativos demonstram que sim. Claro que não dá para afirmar ainda, mas é uma possibilidade com certeza. E falando de pessoas que estão recuando, líderes globais que estão desesperados, aqui tem um que está bastante desesperado, que é o Madurinho. O Madurinho está entregando todo mundo. Não, loirão, eu te amo, eu gosto muito do senhor. Não tenta me destituir. Se o senhor me mantém, em outras palavras, eu vou resumir aqui o que está acontecendo aqui no nosso país vizinho. Em outras palavras, ele está tentando barganhar com o loirão. Ó, loirão, se você me deixar aqui, é claro que eu sou um presidente indevido, não devia estar aqui, ilegítimo, totalmente ilegítimo, mas se o senhor permitir, eu entrego todo mundo. Eu entrego de bandeja, né? Bidê, Lulu, quem o senhor quiser, mas por favor, deixa eu ficar aqui, vamos negociar. Agora eu falo, mas não, você ficar no cargo, não dá. Mas de repente a gente pode conseguir uma anistia, você pode ir para um lugar, um exílio, aí é possível, vamos negociar. Na verdade, só que fica nítido que o Madurinho está negociando, barganhando com o loirão nesse momento, porque ele já está dando, meus amigos, já está entregando os nomes. E parece que ele tem muita coisa a entregar ainda. Impressionante o que está acontecendo. O presidente venezuelano, o Madurinho, acaba de se render publicamente ao presidente loirão. Madurinho agora entregou evidências estatais contra o governo Bidê e está divulgando provas de que Bidê pediu ao governo venezuelano para enviar gangues do terror que ali comercializam substâncias ilícitas, trem de Araguá, para os Estados Unidos. Já começou a abrir o bico, Madurinho. Fica tranquilo, loirão, vamos negociar, vamos barganhar. Eu entrego todo mundo. E eu sei de um monte de falcatrua, viu? Muita falcatrua, não só aqui na América do Sul, eu sei de tudo. Tudo. Principalmente no país aqui, sabe? Aqui do lado. Brasil. Já está cantando, e cantando alto, Madurinho. Impressionante. E, na sequência, meus amigos, os Estados Unidos, aqui fonte, revista Oeste, Estados Unidos querem fechar os consulados entre eles e o Brasil. Na verdade, os Estados Unidos vai fazer isso atacado, globalmente falando. Tem vários consulados americanos que serão fechados ao redor do mundo, e um deles é o consulado brasileiro. Fato aqui, já procurei a notícia, eu vi na revista Oeste, falei, será que é verdade? Procurei outras fontes de notícia, inclusive saiu no New York Times. Então, uma informação totalmente verificável. O Departamento de Estado dos Estados Unidos se prepara para fechar uma série de consulados e representações diplomáticas e diminuir a força de trabalho e atuação fora do país, confirmaram fontes do governo americano na quinta-feira, em uma medida com potencial para prejudicar a construção de alianças e a capacidade de atuação de Washington em busca de seus interesses ao redor do mundo. Não, na verdade o articulista não está tendo uma visão realmente do que o loirão quer fazer. Tem que ter visão além do alcance aqui. Daqui a pouco eu vou prestar o meu análise. Pois bem. Cidades da Europa e o mesmo do Brasil devem perder representações americanas. Estavam incluindo os consulados de Florença, Itália, até Itália. Estrasburgo, na França, Hamburgo, na Alemanha, Ponta Delgada, Portugal também. Uma autoridade americana que viu a lista também afirmou que o consulado do Brasil teria sido apontado segundo
o New York Times. Atualmente há consulados em Recife, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo e um escritório da embaixada em Belo Horizonte. Não se sabe ainda se todas as embaixadas dos Estados Unidos em território brasileiro serão fechadas ou apenas algumas. No momento, a informação, os rumores é que algumas serão canceladas, mas pode ser o início de um rompimento total e absoluto. Compreendam isso. Por quê, meus amigos? Presta atenção. O Loirão tem visão além do alcance. Ele é um estrategista, junto com o Putin, junto com o Xichau. Pois bem, se os Estados Unidos terminarem a palhaçada na Usântia com o cessar-fogo, cessar essa novela de uma vez por todas, será um escândalo global. Na sequência, os Estados Unidos saem da OTAN. Aliás, terá motivos de sobra para fazer isso e terá moeda política para convencer os neocons que fazem parte do Partido Republicano para aderirem a esta ação. Bom, na sequência, isso já está sendo articulado, os Estados Unidos começam um pacto, uma aliança comercial, aliás, aliança essa que já está em andamento, com o urso, aliança energética, aliança comercial, e o Xichau também entraria nas negociações. Então nós teríamos uma ordem política onde as cartas seriam dadas, e o mundo seria fatiado, dividido, aonde o quintal dos Estados Unidos seriam as Américas, ok? Do urso seria a Rússia mais a África, e os Estados Unidos também ficaria com a Europa, apesar que a Europa seria dividida, parte da Europa ficaria para o urso, parte da Europa ficaria para os Estados Unidos, e até mesmo, talvez, para a China. Isso ainda é algo que está pendente. Pois bem. E a China ficaria ali, né, com a questão de Taiwan, né, ficaria com o Vietnã, Camboja, aquele parte da Ásia. Pois bem, a Austrália também, com certeza, faria parte da influência norte-americana. Se você tem um pacto com essas três superpotências, você não precisa de embaixada. Simples assim. Não é necessário. Estão compreendendo? Porque eu tenho uma moeda de barganha muito maior. Porque simplesmente esses três países irão ditar as regras do mundo inteiro, principalmente em âmbito comercial. Ou seja, todos os países do mundo vão depender, direta ou indiretamente, das relações com esses três países. Lembrando que esses três países vão estabelecer um pacto. Então, eles não estão preocupados em conversar, em manter relações, tentar debater, diplomacia com o Brasil, por exemplo. Não tem nenhuma preocupação, ainda mais com as republiquetas da União Europeia. Não precisa de embaixada na França, não precisa de embaixada na Alemanha, principalmente na Europa. Porque, veja, a questão aqui são embaixadas que se encontram na Europa, todas elas se encontram na Europa, com exceção do Brasil. Isso não é coincidência, porque isso faz parte do plano do Loirão. Estão compreendendo agora? A União Europeia vai ser fatiada mesmo. A União Europeia simplesmente vai se desfazer. Compreendeu? Então, parte da Europa vai ficar sob influência geopolítica dos Estados Unidos, alguns vão ficar sob a influência da Rússia, mas a maior parte, com certeza, vai ficar sob a influência dos Estados Unidos, no meu ver, com certeza, esse é o meu prognóstico, ok? Então, como a União Europeia vai se desfazer, para quê? Presta atenção no que eu vou falar. Para quê ter diplomacia, embaixada na Europa? Não precisa. Se as repúblicas de banana, eu não posso usar o nome aqui, de banana vão se desfazer, vão ser totalmente desintegradas com essa nova ordem institucional que vai ditar as normas da geopolítica mundial e do comércio internacional, para que me preocupar com a embaixada do Brasil? Estão compreendendo agora? Estou desenhando para os senhores e para as senhoras. Pois bem. É como eu falo, as pessoas ficam preocupadas, não, porque o Eduardo Bolsonaro, não sei o quê, do Congresso, Senado, isso não é relevante. O que é relevante é o que acontece em nível, em âmbito global.
porque isso sim tem poder de respingar diretamente aqui em ações práticas efetivas no nosso país. O sistema financeiro caminha para um colapso catastrófico. Verdade. Se algo não for feito muito em breve, nós teremos uma catástrofe, um colapso total e absoluto do sistema financeiro a nível global. Isso é um fato. A bolha financeira não vai resistir. Lembre-se que o Loirão está dando um tempo. Entenda uma coisa. Por que o Elonzinho, através do Doge, está economizando dinheiro para dar um tempo ainda para o sistema financeiro? Um tempo extra. Entendeu? Um tempo extra. Dá uma sobrevida para esse sistema que já está natimorto. Só que o Loirão tem muitas pendências para resolver, vamos convir aqui. Então ele precisa de uma sobrevida para o sistema financeiro para que ele possa resolver a sua lista de afazeres. E vamos convir que essa lista de afazeres é uma lista bastante extensa. Vamos dar continuidade. Esse é um sistema que está caminhando diretamente para o colapso. A atual classe política ocidental não conseguiu lidar com a situação. A razão para isso será o colapso da usante. Verdade. O ponto de partida para as mudanças globais é o colapso da usante. Eu falava isso há muito tempo atrás, meus amigos. Agora está mais claro do que nunca. Para que haja uma mudança global ao que se refere a política internacional, comércio internacional, ou seja, tudo que se refere à geopolítica mundial, vai começar, e também ao que tange a economia, aí vem o QFS, está estritamente relacionado com o colapso da Ucrânia. Ponto final. Como explica Timofey Bordashev, diretor do programa do clube russo Valdai. Presta atenção. Aqui a fotinho dele, aqui do Bordashev. Assim como eu, coletivo e mente individual, fica subordinado aos interesses coletivos e perde a capacidade de agir de forma independente. Essa dinâmica agora é evidente no processo de tomada de decisões da União Europeia. Efetivamente abandonou o instinto de autopreservação. A usante é prova de que até mesmo grandes estados podem adotar políticas externas idiotas, absurdas, suicidas. Isto representa um perigo não só para a Europa, mas para o mundo como um todo. Verdade. No Ocidente, vemos um grupo de líderes que foram chantageados. Verdade. Todos chantageados. Globalistas, marionetes globalistas. Aliás, praticamente todos os líderes da União Europeia, com exceção da Sérvia, da Hungria e da Eslovênia, do Robert Fico. Só. São os únicos que sobraram ali, porque o resto é tudo globalista na União Europeia. Vemos um grupo de líderes que foram chantageados, subornados, submetidos à lavagem cerebral ao longo de suas vidas para acreditarem em um certo paradigma. E qual é esse paradigma? Que o urso é muito malvado. Eles foram doutrinados desde pequeno, porque o urso vai destruir a Europa, porque o urso é o pior inimigo da humanidade. Porque nós temos que destruir o urso. Enquanto o urso existir, as nossas vidas estão ameaçadas e a existência da Europa. Eles foram doutrinados desde pequeno a acreditar nesse devaneio, nesse verdadeiro paradigma. Sofreram lavagem cerebral. Sem falar daqueles que são chantageados e são agentes globalistas diretamente. Agora que a realidade está quebrando o seu paradigma, a melhor coisa para quebrar um paradigma, uma doutrina, é um choque de realidade. E esse choque de realidade vai vir a nível global com a revelação. Aliás, toda a humanidade precisa desse banho de água fria, de realidade. Agora que a realidade está quebrando seu paradigma, eles estão em estado de negação. Não é possível isso. Quer dizer que a usante é criminosa. Pois é. O urso não tem pretensões expansionistas e imperialistas. É um devaneio. É um devaneio. Isso aí é o máximo do colapso cognitivo. É o extremo. Porque isso é ser zumbi. É zumbi, porque isso não tem nada na realidade que demonstre isso.
Mas aquela repetição, jornalista, doutrinação, propaganda, doutrinado desde pequena, a pessoa acredita. Como se fosse um dogma. Fanatismo. Porque é questão de sentimento. Por exemplo, os bigodistas, eles descobriram que quando a pessoa toma uma decisão por sentimento, a razão dane-se. Então são pessoas tomadas pela emoção, não pela razão. Eles não podem se afastar de um cenário que existe há muitos séculos e que pede a destruição do urso e depois da China, é verdade. Eles acreditam que esse mundo melhor, esse mundo maravilhoso, vai vir quando a Rússia cair e, na sequência, o dragão cair. Na verdade, quem quer isso? Quem quer isso é os globalistas. Vocês precisam entender uma coisa. A Terceira Guerra Mundial só não foi oficializada, só não vingou por causa do Putin. Ele evitou a Terceira Guerra Mundial. Em outras palavras, foi ele responsável por você estar aqui assistindo a minha live nessa noite. Porque as provocações foram inúmeras, absurdas, para alavancar a 3G. E muitos americanos despertos já admitem isso. O Robert Kennedy Jr. já falava isso há muito tempo. A Tulsi Gabbard falava isso há muito tempo. A verdadeira intenção dessa batalha interminável é arrecadar dinheiro para o complexo industrial dos Estados Unidos, lavagem de dinheiro e o pior, arrastar o mundo para uma 3G, para sobrar, quem sabe aí, umas 300 milhões, 500 milhões de pessoas. Aliás, esse é um dos mandamentos das pedras da Geórgia, que felizmente caiu. E as pessoas não percebem. Mas uma hora a realidade vem à tona. Né? Tem que vir a realidade. Tem gente que assiste o meu canal e ainda quer defender a Ucrânia. É difícil. É a pessoa que está na Matrix. O que a gente vai fazer? Infelizmente. O loirão diferente está negociando com o urso. O loirão, para quem não sabe, já marcou um encontro com o Xixiao. Na verdade, estão negociando o quê? Uma nova ordem institucional, ou seja, as novas regras geopolíticas a nível global, que vai abrir alas para o novo sistema financeiro. Aliás, isso é uma pré-condição inegociável. Falar em mudar para criptomoedas também é um absurdo, verdade. Isso é uma, como eu falo, como que eu posso colocar isso? É uma coisa provisória, é um paliativo, é uma medida paliativa, não vai resolver. Fato, não resolve. Pode resolver a curto prazo, mas a médio e a longo prazo não resolve. Falar em mudar para criptomoedas também é um absurdo, porque não é real. São apenas números em computadores, verificados por agências postais, verdade. Apesar de não ser controlado pelos globalistas, pelo Fed americano, pelos financistas, queira ou não, é uma espécie de sistema fiduciário também. Ponto. Porque usa dinheiro, ativos, a partir do sistema fiduciário. Então, na verdade, esse dinheiro também não existe. Ele não é lastreado em ouro. Estão compreendendo? É claro que é menos ruim, mas está longe do ideal. Infelizmente, parece que todo o sistema precisa entrar em colapso antes que possa ser restaurado. Verdade. Precisamos encontrar uma maneira de passar o nosso modelo social atual para outros mais modernos e livres. Verdade. Não em anos, mas nas próximas semanas, sem prejudicar os mais desfavorecidos. Isso é um grande desafio. Mudar todo o sistema financeiro sem prejudicar os pobres. Porque quem vai pastar numa mudança drástica financeira são as pessoas mais pobres. Fato. Os mais desfavorecidos, economicamente falando. É improvável que nossa classe política atual seja capaz disso. É como o jornalista francês. Aqui a fotinho dele para vocês na tela. O Thierry Meyssan. Thierry Meyssan resume a situação que enfrentamos atualmente. Pois bem. Elonzinho descreve a situação da seguinte forma. Presta atenção. Elonzinho. No programa, no maior podcast do mundo, do Joe Rogan. Isso foi recente, inclusive.
Ele prestou vários depoimentos bastante pertinentes, né, bombásticos, para ser mais preciso. Elonzinho descreve a situação da seguinte forma: estamos reprogramando a Matrix. Eu não estou brincando. Elonzinho falou isso. Estamos reprogramando a Matrix. O sucesso nunca foi uma opção. Se você estiver na Matrix, o sucesso nunca será possível. A única maneira de alcançar o sucesso é reprogramar a Matrix, para que o sucesso se torne um dos resultados possíveis. É isso que fazemos. É isso que eu faço no Doge. É por isso que eu estou sofrendo ameaças o tempo todo. Dando meu tempo. O próprio Loirão falou que do sacrifício do Elonzinho em pró da humanidade. É isso que fazemos. Nas auditorias da USAID, do Pentágono, da Receita Federal dos Estados Unidos. Podemos ter sucesso ou não. Interessante. E o Elonzinho aqui está fazendo alusão ao universo holográfico, em outras palavras. Nosso universo é um holograma projetado por outra dimensão. Talvez não, com certeza. Já existem artigos científicos que dão base, que sustentam esta ideia. Então existe um universo holográfico, e esse universo holográfico que molda a realidade, a fisicalidade. É assim que você constrói o quê? Uma nova Matrix. Sabe o que o Elonzinho está dizendo? Que se as pessoas comprarem essa ideia, se as pessoas cocriarem esse novo mundo irá vingar. E ele falou isso no programa do Joe Rogan, o maior podcast do mundo. E falando sobre o poder da consciência, não sei se nesse próximo sábado eu vou apresentar para vocês o projeto Sirius, o contato do Dr. Steve Greer. Porque a responsabilidade está em suas mãos. Você tem muito mais poder, mas muito mais poder que qualquer escuro do mundo. A questão é usar esse poder ao seu favor e ao favor da humanidade. Porque a maioria usa esse poder, ele é tomado pelos escuros, pela grande mídia, pela desinformação. Quando você compra uma ideia errada, você está doando o seu poder de cocriar para o inimigo. Porque você não entende o tabuleiro do jogo, e a grande parte, infelizmente, é claro que não estou me referindo a vocês, tá, meus amigos? Eu estou aqui generalizando, estou falando do povão em geral. Fica vendendo o seu poder de cocriar para os escuros, infelizmente. O que Musk chama de Matrix é a realidade em oposição à falsa realidade financeira também. Aí tem a questão espiritual e tem a questão material. É algo bem abrangente. Incluindo o falso programa espacial, com o qual o Ocidente tem vivido por cerca de 50. Verdade. No dia 9 de março de 1955, Walt Disney, junto com Alma Van Braun, usaram a televisão para vender ao público o uso da propulsão de foguetes para vencer a gravidade. E, na verdade, na década de 50, e tem documentos, mostrei para vocês, o próprio Dr. Green mostrou um documento, na década de 50, nós já tínhamos a antigravidade, a energia do ponto zero à nossa disposição. Isso vai ser um impacto muito grande mesmo. Últimas notícias. Elonzinho diz que um ataque cibernético massivo está causando sérias interrupções de serviço no X e na sua inteligência artificial, que é o Grok. E ele está rastreando o grupo ou o país envolvido. Vamos entender aqui essa sucessão de eventos. Presta atenção. Na sequência, depois disso, sofreu vários ataques, teve várias oscilações no X. Se eu desligasse o Starlink, o exército da Ucrânia entraria em colapso. Ameaça Elonzinho. Verdade. Sem o Starlink, o exército ucraniano se torna totalmente inoperacional. Elonzinho adotou um tom de ameaça ao exército da usante ao mencionar que as fileiras do Zé dependem da internet via satélite de Starlink. Fato. Empresa que pertence ao conglomerado do bilionário para se defender da invasão do urso. Invasão bolufas, que é narrativa. Neste domingo, isso se chama doutrinação. Assim que eles fazem a doutrinação. Neste domingo,
Elãozinho disse que o sistema Starlink é a espinha dorsal das tropas do Zé. E eu já estou cansado. Aliás, o Elãozinho fez inúmeras críticas aos desmandos do Zé. Mesmo porque jornalista americano foi desencarnado na Usantia porque desafiou o Zé, criticou o Zé, só porque criticou o Zé, foi desencarnado. Elãozinho fez inúmeras postagens. Elãozinho que é a favor da paz, do cessar-fogo. Interessante. E na sequência, o X é atacado. Né? Sofre várias oscilações diferentes. E o próprio Elãozinho, presta atenção, isso aqui é uma postagem, a fonte é Sputnik Internacional. Está aqui. Foi rastrear a origem, os IPs dos computadores, da onde surgiu esses ataques cibernéticos. Os antianos por trás de um ataque cibernético massivo a X do Elãozinho? Talvez, mas não acho que essa é a resposta, não. É algo muito mais... O buraco é mais embaixo. Vamos colocar assim. Não temos certeza do que aconteceu exatamente, palavras do Elãozinho, mas houve um ataque cibernético massivo para tentar derrubar o sistema da plataforma X, com endereços IP originários da área da Usantia. Ora, vocês. Disse o empresário da X, Elãozinho, a Fox News. Depois, né, teve um grupo do terror aqui, cyber terror, do terror, né? O ataque foi reivindicado pelo grupo Cyber Hacking, né? Cyber Hacking, pró-Palestina, Darkstorm Team, fecha aspas, com laços com o URSS. Meus amigos, o último país do mundo que iria atacar o X é o URSS. Isso não faz sentido nenhum. Por quê? Porque o próprio Putin, isso é recente, tem uma semana, 10 dias no máximo, ali estabeleceu que queria fazer um comércio, relações comerciais diretas com Elon Musk. Existe um tratado, já estão negociando, essas negociações estão bastante adiantadas. Então não é o URSS. Quem seria o verdadeiro responsável? É o Zant? Não, é os Majestic 12 mesmo. Aqui. Sombra de Ezra. É através dos seus agentes, seus espiões que atuam na CIA. A CIA possui ferramentas e experiências para disfarçar seus ataques cibernéticos, fato. Como originários de estados inimigos. O Wikileaks, né, do Julian Assange, expôs Marbury Framework de agências revelando como os hackers da agência de 3 letras usam linguagens de chamariz para mascarar seus rastros. O disfarce não, é do URSS, é da China, é da Arábia, é do Iraque, é da Síria. Não, meu querido, na verdade, é dos sites negros. O Marbury, supostamente encomendado sob a administração do Obamazinho, do BD, é projetado para criar rastros falsos, implicando hackers do URSS. Você consegue um álibi e, ao mesmo tempo, consegue incriminar o seu inimigo geopolítico. Estão compreendendo? Descobriram agora o pulo do gato? É como ursos, chineses, coreanos, iranianos. Aí fica o gosto do freguês. O que vai culpar? Fica pensando, vamos culpar o urso, o Irã, te culpa a China, quem vai ser o bode expiatório da vez? Eles escolhem um. Escolhem um. Tá aqui para vocês, meus amigos. Deixa bem pertinho aqui. Né? Aqui. Tá aqui para vocês. Pode ser Arábia, Irã, China. Vai ser o urso mesmo. Mais conveniente. Para melar os acordos de paz. Isso. É o urso. Para ter mais pessoas russofóbicas. Vai ser bom. Na atual conjuntura vai cair bem, vai cair como uma luva. Então a bola da vez agora será o urso. Por isso que o Elmer Van Braun já estava nas últimas, né? Doença terminal, 1975, falou. O nosso inimigo não é a Rússia, falou isso em 1975. Nosso inimigo não é a China também. Nosso inimigo não é o Oriente Médio. Nosso inimigo, na verdade, está aqui, nos Estados Unidos. É o complexo militar industrial dos Estados Unidos. Em outras palavras, são os Majestic 12. Palavras do Elmer Van Braun. Endossadas, inclusive, pela Karen Ross, sua secretária pessoal, no Disclosure 1.0, em 2020.
E1. Pois bem. Implicando hackers do uso chineses, coreanos e iranianos, desviando a culpa das operações cibernéticas apoiadas pela agência Três Letras e pela Mossad, que trabalham juntinhos. As mesmas pessoas que atacam o X com ataques cibernéticos são provavelmente clientes do Epstein. Vou resumir a história. Muito provavelmente, meus amigos, os clientes do Epstein provavelmente articularam isso para desviar as investigações, para desviar as atenções. Estão compreendendo? Para destabilizar o Elonzinho, para destabilizar o governo do Loirão. Essa que é a verdade. E também para tentar manchar, melar o acordo de paz que está sendo negociado nesse momento. Essa que é a realidade. Então, é multiuso. Né? Que nem Bombril, né, Lê? Tem multiuso, várias funções diferentes. Elonzinho, aqui 1 hora. Sim, essas são as minhas ideias radicais. Quais são as ideias radicais do Elonzinho? O Elonzinho está sendo perseguido. Jorge Soros, várias ONGs diferentes estão patrocinando o quê? Várias barbárias. Veja, meus amigos, vários locais da SpaceX estão sendo atacados por vândalos contratados. E quais foram os crimes do Elonzinho? Foram esses aqui. Catálogo completo do Elonzinho. As ideias controversas, as minhas ideias radicais. As ideias controversas de Elon Musk. Déficit de vários trilhões de dólares são ruins. Verdade. Deve ser ruim. Acho que qualquer país do mundo não quer déficit de trilhões de dólares. Ou você quer jogar o seu dinheiro no lixo, você que é contribuinte do país. Eu acho que nenhum contribuinte do mundo vai querer que praticamente mais da metade do que você fornece ao governo vai para, sei lá, para o mundo da Alice do País das Maravilhas. Na verdade, vai diretamente para os sites negros. E o Elonzinho está chegando muito perto dos sites negros, assim como a equipe do Loirão, Tulsi Gabbard e companhia. Lembrando que o Dr. Greer, há pouco, meus amigos, ele afirmou: eu estou conversando com o Robert Kennedy Jr. O Robert Kennedy Jr. sabe de tudo. Ele sabe da existência dos sites negros, ele sabe a localização dos sites negros. Por isso que os escuros estão desesperados. Deveríamos considerar tanto tentar acabar com as batalhas em vez de financiar guerras eternas. Verdade. E é claro que isso incomoda muito o complexo industrial militar dos Estados Unidos belicista, que depende das guerras intermináveis para existir. As pessoas deveriam ter permissão para falar livremente, sem censura. Esses são os crimes do Elonzinho. Deveríamos ter o ar limpo e estradas seguras. E por último, deveríamos ir a Marte. Em outras palavras, vou colocar legenda aqui para vocês. Nós deveríamos tornar uma civilização interplanetária. Maravilhoso. Aqui, meus amigos, acabar com os... Não consigo encontrar um único democrata no cargo que tenha condenado aos crescentes ataques à Tesla. Então, a empresa do Elonzinho está sendo atacada aqui para vocês, por vândalos pagos pelo Jorge Sorinhos em companhia. Tá aqui. Pois bem, né? Pois bem. Vamos continuar. E o Loirão, na sequência, em resposta a esta barbárie, né? Olha o que o Loirão fez. O Loirão é muito inteligente, meus amigos. Muito inteligente. Loirão comprará Tesla novinho em folha, em demonstração de apoio a Elonzinho. Em demonstração de solidariedade. E tem mais. O Trump comprando o novo carro dele, da Tesla, está fazendo propaganda para o Elonzinho. E com certeza os conservadores vão comprar. Estão tentando boicotar o Elonzinho? O tiro saiu pela culatra. Pode ter certeza que as vendas vão aumentar vertiginosamente a partir de agora. Ainda mais o Loirão exibindo seu carro novinho da Tesla. Embora o presidente não tenha especificado qual modelo pretende comprar, seu apoio ocorre porque o Dodge Elonzinho tem sido um grande sucesso, neutralizando parte do estado profundo. Embora não sem consequências para o bilionário. Sacrifício. Se chama sacrifício em prol da humanidade. Elonzinho enfrentou reações de esquerdistas, não colocar esquerda, globalistas, zumbis, doutrinados, desequilibrados, que atacaram o showroom da Tesla.
um mostruário de carros da Tesla, incendiando superchargers da Tesla, atacaram veículos e até iniciaram um boicote. Tudo porque essas pessoas estão indignadas com o Doge. Tem encontrado bilhões em desperdício e fraude dentro da burocracia federal. Esses são os crimes do Elon Musk. Quer dizer, uma pessoa que está em Nárnia, né? Para republicanos, conservadores e todos os grandes americanos, Elonzinho está arriscando tudo. Palavras do Loirão, não são minhas. Elonzinho está arriscando tudo, inclusive a sua fortuna, a sua reputação, para ajudar nossa nação. Não só os Estados Unidos, Loirão. Na verdade, a humanidade inteira. E ele está fazendo um trabalho fantástico. Fechar palavras de Donald Trump. Escreveu Trump na sua rede social. Pois bem. Sombra de extra. Aqui. A conselheira do Loirão, Alina Rabá, tá aqui ela. A fotinho dela para vocês. Alina Rabá. Descobriu o falso salão oval. Meus amigos. Era uma suspeita, agora é uma certeza. Tudo que era tido como teoria constipatória está se mostrando ser verdadeiro. Impressionante. Pelo menos grande parte. E aqui tem um exemplo realmente maravilhoso. Aqui, a conselheira do Loirão, Alina Rabá, descobriu o falso salão oval, onde Bidê supostamente fingiu ser o presidente. Aliás, está sendo investigado, viu, meus amigos? As investigações estão em curso, porque todas as assinaturas dos decretos do Bidê, inclusive as ordens executivas, foram feitas pela caneta eletrônica. Ou seja, o Bidê assinou apenas uma única vez com as suas próprias mãos. Que foi a desistência da corrida eleitoral. Foi a única vez que o Bidê assinou uma lei, ou uma ordem. Impressionante o que está acontecendo. Mas o buraco é muito mais fundo. É muito mais fundo que a maioria imagina. O salão inclui um teleprompter posicionado diretamente na frente dele e uma mesa menor para quando ele desempenharia seu papel como presidente. Toda a configuração parece um estúdio de Hollywood. Alguém vai dizer assim, quer dizer que o Loirão governava os Estados Unidos durante esses 4 anos de forma furtiva, velada, como queira? Não. Isso é uma versão pífia que não corresponde à realidade. Na verdade, quem governava os Estados Unidos era os Majestic 12. Porque, entenda uma coisa, os Majestic 12 manipulam o governo da superfície indiretamente, através do sistema burocrático, através das relações internacionais, da pressão internacional, através de propaganda, mas principalmente através do sistema burocrático. Estão compreendendo? Eles conseguem influenciar o presidente para tomar certas medidas. Pressão também das pessoas próximas, traidores próximos, que acabam pressionando o governo para ir a determinada direção. Mas isso é algo que acontece a longo prazo. Leva tempo. E manipulação você não consegue assim do dia para a noite. Leva tempo, dinheiro investido, etc. Então não é algo automático. O que acontece é, como os globalistas, o Loirão acabou entrando de surpresa em 2016 até o 2020, atrasou a agenda globalista. Entrou de pentelho, porque ninguém esperava que o Loirão vencesse as eleições de 2016 com a Hillary Clinton. E nesse período, a agenda globalista ficou travada. Então eles perderam 4 anos da sua agenda. Aí eles pensaram assim, agora o Bidê voltou, em 2020, a gente tem que recuperar o tempo perdido. E para recuperar o tempo perdido, a gente tem que assumir literalmente a presidência. Estão compreendendo? E o Bidê era literalmente um mero figurante, uma figura de proa, única e exclusivamente.
Durante o mandato BD, o governo oculto assumiu o governo da superfície diretamente na maior cara de pau. E isso está sendo exposto, pois até então o domínio e a influência dos M12 eram o quê? Indiretos. Porque pensa, é uma coisa muito simples, meus amigos, é uma questão só de linkar Lé com Cré. Se o Loirão realmente mandasse nos Estados Unidos nesses últimos 4 anos, onde o BD foi o presidente oficial, os Estados Unidos não teria começado a guerra da Ucrânia. Já começa por aí. A corrupção sistêmica que se estabeleceu nos Estados Unidos, as ideologias coloridas que arrastaram a União Europeia, Brasil. Aliás, o capitão caiu justamente pelos Majestic 12. Você não percebeu ainda? É claro que o Loirão não estava no governo. Quem estava na Casa Branca, com certeza, era a comissão especial dos Majestic 12. Generais, empresários. Eram eles que mandavam. Estão compreendendo? Essa aqui é a verdade. Só que eles não contavam com o retorno do Loirão. Eles tinham certeza que o Loirão não iria retornar. Tanto é que o Loirão se safou de 3 atentados. E quando o Loirão voltou, eles deixaram rastros, pistas, pegadas, muitas pegadas do que eles fizeram. Porque, meus amigos, eles atuavam de forma oculta e não deixavam rastros. Tanto é que a maioria dos presidentes nem tinha ideia que isso existia. E se você falasse isso, sugerisse isso para um presidente, ele simplesmente diria para você: você está ficando louco, você é maluco, vai fazer tratamento psiquiátrico. Não existe governo paralelo coisíssima nenhuma, porque isso era muito bem disfarçado, era muito bem feito. Só que agora, na gestão do Loirão, eles deixaram pistas, rastros, batom na cueca, tudo que vocês possam imaginar. Por que vocês acham que o Marcos Rubio está ouvindo agora o Dr. Steve Greer? O Dr. Steve Greer já conhece o Marcos Rubio há muito tempo. Por que vocês acham que a Tulsi Gabbard está conversando diretamente com o Dr. Steve Greer? Porque eles viram que é verdade. Ó, tem um cara aí que fala Dr. Steve Greer, já fala isso há 35 anos. Que existe um governo paralelo e agora tem evidências. Olha a Casa Branca. O Biden nunca assinou nada. Quem governava os Estados Unidos? Está sendo investigado. Veja as agências de inteligência. Cheio de espiões, a gente não sabe, parece que é um poder. Não, parece não, é um poder paralelo. Nós temos que combater isso. Deve ter alguém que conhece esse mapa da mina, que saiba realmente a logística de como esses trevosos funcionam, essa máfia. Quem é essa pessoa? Dr. Steve Greer, que se preparou a vida inteira para prestar esse serviço. Estão compreendendo agora? É claro que o Loirão tem informações. Meus amigos, eu vou explicar uma coisa bem simples para vocês. Existem inúmeros extraterrestres infiltrados na nossa sociedade, mas eles não sabem tudo. Eles não são oniscientes e nem onipresentes. Desde o tempo do Sargento Mor, Robert Dean, que atuou na OTAN, ele falou, a OTAN, na época, estava muito preocupada porque existiam muitos extraterrestres que conseguiam ter acesso à inteligência, à CIA, etc., o MI, a inteligência britânica, MI6. Então eles estavam preocupados. Porque se os extraterrestres soubessem tudo, eles não precisariam, vamos convir aqui, vamos combinar, como a Thaisa Kashimoto fala. Vamos combinar aqui. Eles não precisariam recolher dados. Quem recolhe dados é porque precisa de informação. Você está entendendo? Os únicos seres extraterrestres que sabem tudo são seres extradimensionais. Esses sabem tudo. Só que os seres extradimensionais, eles pensam assim, vocês têm que fazer o trabalho. Eu dou uma pista. Mas quem tem que fazer o trabalho são vocês. Eles têm a política de não interferência. É uma regra geral dos seres extradimensionais, diferente dos seres físicos de quarta, quinta densidade, que estão infiltrados na nossa sociedade. O próprio JP, ele retrata, meus amigos, ele participou de uma missão, dando cobertura para vários extraterrestres que estavam integrados furtivamente na nossa sociedade. Que se chama Programa de Assimilação de Extraterrestres. Estão compreendendo? Essa que é a realidade. Você tem que entender o que está acontecendo. Vamos continuar.
Sombra de Esdra. A conselheira de Loirão, Alina Rabá, tá aqui ela, conselheira do Loirão, fornece uma atualização bombástica sobre a lista de clientes do... Vocês sabem ele, né? Epstein, vocês conhecem ele. O Rastein, né? Revelando que os indivíduos estão agora sob revisão para o processo criminal. Tomara que seja verdade. Porque eles têm como compartimentar isso. Bom, se vocês conseguirem chegar a esses nomes, é porque tem alguém ajudando. Alguém que trabalha nos sites negros. Por quê? Vocês que estão na superfície não tivessem essa assistência, esse suporte, isso jamais estaria acontecendo. Fato. Fato indiscutível, inegável. Revelando os indivíduos estão agora sob revisão para o processo criminal. Ela diz que o processo está sendo conduzido legalmente para garantir a justiça, com enormes quantidades de documentos sob revisão. A Abá também confirmou que o FBI, o Kash Patel, e o Tribunal Distrital Estadual de Nova York estavam ativamente encobrindo os clientes do dito cujo aqui. Vocês conhecem ele, né? Pois bem. Diz que estavam em Nova York, a Tom Bond, procuradora-geral, inclusive a Ana Paulina Luna também estava atrás dessa documentação. Sabe o que acontece? Eles estavam procurando, utilizando as vias legais convencionais. Não colocaram na equação os Majestic 12 e os programas de acesso especial. Os níveis de segurança que vão além do presidente dos Estados Unidos. Se a senhora de fato sabe aonde está, é porque está ouvindo o doutor Steve Greer. Fato. Estão compreendendo? Porque a maioria não acredita ainda. Porque assim, é muito difícil, meus amigos. Prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Não adianta o Loirão saber disso. A gente fala assim, mas os almirantes Jedi, etc. Meus amigos, não adianta só o Loirão saber disso. A equipe dele também tem que estar convencida disso. Porque se a equipe, as pessoas próximas dele, não estiverem convencidas e devidamente instruídas, elas são incapazes de exercer as suas respectivas funções. Não, mas isso não é possível. Vamos procurar pelas vias legais. Não, isso não existe. Não existe. Estão entendendo? É assim que funciona. Por isso que o Loirão chamou várias pessoas fora da casinha. Tussi Gapsen foi fora da casinha. Se não falava, essa aí é da teoria da conspiração. Robert Kennedy Jr. também era da teoria da conspiração. Ele falou, eu preciso de pessoas assim. Que tem um pensamento fora da casinha. Porque pessoas normais, né, Niete? Simplesmente vão ver isso aqui, vão falar, vão ficar doidas. Não vão assimilar as informações que eu vou repassar e se tornarão inevitavelmente inaptos para cumprir as suas respectivas funções. Pois bem. Ela diz que o processo está sendo conduzido legalmente para garantir a justiça. Bom, isso aqui já falei. Pois bem. Elonzinho também está preocupado em ser desencarnado. Verdade. Está muito preocupado. Ele fez, inclusive, postagem. Está sendo ameaçado a todo momento. Em Washington, D.C. Por revelar muitos detalhes sobre a corrupção com a qual está lidando. A corrupção do qual ele fala é um sistema que cria dinheiro do nada e depois lava por meio de mercado de ações. Verdade. Isso aqui é parte do problema. Tá? Que acaba respingando na superfície no mercado financeiro. A solução para isso é o quê? A revelação, a entrega da energia livre, do ponto zero. Isto sim vai... Isso pode ser visto na ilustração abaixo, que mostra que as ações dos Estados Unidos representam 50% do valor de mercado mundial. Apesar dos Estados Unidos representarem cerca de 15,5% da economia mundial em termos, por exemplo, de produto interno bruto. Está aqui o gráfico para vocês. ActBlue está atualmente sob investigação por emitir doações estrangeiras ilegais, o que viola as regras de financiamento de campanha. 7 altos funcionários da ActBlue renunciaram essa semana, incluindo o conselheiro-geral adjunto. A investigação identificou 5 grupos financiados por esse grupo aqui, responsáveis pelos protestos à Tesla. Aqui há várias instituições diferentes para vocês. Democrática Socialista da América,
Invisible Project, várias organizações. E essas organizações todas patrocinadas por quem? Por quem? Por quem? Jorge Soros, Reid Hoffman, Robert Sandler, Patrícia Baumann. Elãozinho, 8 de março de 2025. Inclusive, chegaram para um desses manifestantes. O manifestante hoje admite que está sendo pago para protestar. Estou sendo pago, eu nem sei porque eu estou aqui, mas estou ganhando uma graninha e estou com esse cartaz aqui na minha mão. Pois é. Sou pago para estar aqui. Pergunta, você realmente está sendo pago para isso? Manifestante. 100%, estou sendo pago e muito bem remunerado. Para aqui fazer esse protesto contra o Elon Musk e o Doge. Pois é. Como eu falei, é uma verdadeira hidra, um monstro de várias cabeças. E falando em monstro de várias cabeças, aqui tem a cabeça, né, da União Europeia, que também faz parte desta hidra, que é a vovó malvada. Tá aqui, Russia Today. A União Europeia apertou oficialmente o botão do pânico quando Ursula von der Leyen pediu um plano de rearmamento militar de 840 bilhões. No vídeo abaixo você pode ouvir essa ilusão que usou um termo aqui feio, o Benjamin Fulford, né, gente? Chamou ela de bruxa. Muito pior que isso, não é verdadeiro demônio, cara. Pois bem. Faremos o máximo para promover o plano de rearmamento da Europa. Ela diz que devemos investir no reequipamento da Europa, que também apoiará a economia da União Europeia. Não, vovó malvada. Isso não vai acontecer. Sabe por que não vai acontecer? Porque antes disso acontecer, vocês precisam de tempo para fazer isso, porque vocês estão falidos. Já começa por aí. A União Europeia está falida. Não tem nem recursos para tanto. Porque os Estados Unidos vai ter o cessar-fogo. Isso já é iminente. Já está batendo as portas. E a União Europeia será desintegrada. E a senhora será desmascarada. Inclusive, a senhora responde a vários processos. Eu sei muito bem. Eu acompanho a sua carreira. Né? Não é de hoje. A senhora está respondendo a vários processos. E a senhora não terá mais cobertura dos seus senhores globalistas, dos sites negros, para te ajudar. A senhora vai responder na justiça pelos seus crimes. Crimes esses. Não, contra a humanidade. Belicista sem vergonha. Amante das guerras intermináveis. Essa que é a realidade. Esta é a vovó malvada. Quem olha assim pensa que é uma doce senhora, né, Lê? Primeira vista, parece uma doce senhorinha. Pois bem, quem vê cara não vê coração. Conforme relatado ao analista vinculado abaixo, este é um pacto suicida, verdade, projetado para mergulhar o continente em uma crise econômica e geopolítica. Irreversível. A OTAN está se desintegrando, verdade, graças aos céus. Washington está se distanciando e a Rússia está observando tudo o que está acontecendo, percebendo que já venceu a batalha pelo domínio. Loirão, por sua vez, estaria planejando retirar 35 mil soldados da Alemanha e relocá-los à Hungria. Fantástico essa atitude do Loirão. Vamos dar proteção para vocês, alemães globalistas. A gente vai dar para o Viktor Orbán. Porque o Viktor Orbán que vai representar a União Europeia. Logo mais. Na verdade, nem vai ter União Europeia, mas o Viktor Orbán vai ser o porta-voz. Presta atenção, Viktor Orbán, em breve. Não vai levar muito tempo, não. Ele vai ser o representante legal das negociações com os países europeus, com os Estados Unidos e com o URSS. Vai ser ele. Esse novo mundo. À medida que ocorre em meio das alegações de líder ucraniano Viktor Orbán, de que os globalistas estão tentando destabilizar a Sérvia e a Eslováquia. Por que será? Porque são a resistência da Europa. São os únicos 3 países que não se curvaram aos ditames dos globalistas na União Europeia. Depois que o Washington deu lugar aos patriotas. Fecha aspas. A realidade é que governos da União Europeia serão demitidos muito antes de terem qualquer chance de se reagrupar. Verdade. Bem antes disso, eles serão totalmente destituídos, desmantelados para sempre. Depois que os Estados Unidos encerrarem seu apoio militar aos Antia e uma forte reviravolta contra o urso, muitos governos europeus estão sentindo remorso por décadas
de comprar brinquedinhos, armamentos pelos Estados Unidos, que os deixaram dependentes de Washington para o funcionamento contínuo de seus brinquedinhos. Na verdade, eles dependem dos Estados Unidos. O que a Ursula von der Leyen, que a vovó malvada está sugerindo, é simplesmente impossível. Na verdade, os Estados Unidos mantêm em segredo as chamadas interruptores de segurança, para quem não sabe. E o que seriam esses interruptores de segurança? Que podem desativar a maioria das aeronaves e sistemas de armas da União Europeia. Então, se o loirão, cada brinquedinho tem um dispositivo conectado a um conector, uma IA, que é coordenada única e exclusivamente pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos aperta o botão e falou, acabou. Todos os brinquedinhos são nulos, sem valor. É inócuo, não serve para absolutamente nada. Fantástico, estão na mão do loirão, nesse momento. Isso significa que esses extremistas, as feminazes, que fizeram uma manifestação lá na França, recentemente, tá, tem imagens aqui, nem vou colocar essas imagens horrendas aqui, ninguém merece ver um negócio desse aqui, horrível, tem uma fotinha aqui em baixa resolução, horrendo, com a mãozinha estirada aos céus, falando desencarne ao Elãozinho, desencarne ao loirão, mulherada que não tem o que fazer, lavagem cerebral total, né, e absoluta, aqui, lavagem total, cerebral total, não tem nada no cérebro, tem um amendoim na cabeça. Isso significa que esses extremistas estão gritando, loirão vai pro inferno, aqui, Putin também junto, e Elãozinho. Por que eles estão falando dos três? Coloca os três na lista, Putin, Elãozinho e loirão. Porque estão o quê? Desfazendo o compromisso com seu Estado globalista distópico, tecnocrata, enquanto faz saudações bigodistas em Paris. E essas são provavelmente as únicas tropas que a União Europeia pode usar. Eu acho que não vai ajudar muito, né? Acho que não vai servir. Esse tipo de tropa realmente não vai ser uma ameaça a Ursula, né, Liette? Ursula não vai se sentir ameaçado. Eu acho até bastante engraçado. Este é o exército, se tiver um, da União Europeia, para tentar se opor aos antiglobalistas, a nova aliança da Terra. Nos últimos meses ficou muito mais claro o quanto a OTAN se distanciou dos interesses dos Estados Unidos. Embora os Estados Unidos financiem 70% dos custos da OTAN, nossos próprios aliados da OTAN estão trabalhando contra os Estados Unidos, enquanto o presidente Loirão tenta nos manter fora da batalha com o urso. O chefe de eficácia governamental do presidente Loirão, Elãozinho, causou um impacto com apenas 2 palavras em sua plataforma de mídia X, em resposta a uma publicação que dizia: hora de deixar a OTAN, hora de deixar a ONU no Lu. Elãozinho respondeu: eu concordo, é isso mesmo que temos que fazer. Eu endosso as suas palavras. Como sinal de quão doutrinadas as pessoas são, você pode ver o aqui o âncora da rede de televisão MSNBC, dizendo, inclusive essa rede de televisão, o próprio Elãozinho, esboçou interesse em adquiri-la, comprá-la, assim como fez com o X. Nem vou entrar no mérito disso. Abre aspas. Os ucranianos são mais americanos do que nós. Olha só, meus amigos, o tamanho da lavagem cerebral. O tamanho da lavagem cerebral. Um país que ostenta e venera bigodistas que exterminaram 150 mil pessoas. Só na Usante, no tempo do segundo confronto mundial. Um país onde pequeninos desaparecem do nada. O país mais corrupto do mundo. Quem disse isso nem sou eu. O próprio Bidê confirmou que é o país mais corrupto do mundo. Mas ele fala, a televisão aberta. Os usantianos são mais americanos do que nós. Quer dizer, é uma pessoa que está em Nárnia, né? Um verdadeiro zumbi humano. Para onde o MSNBC irá em seguida? Acho que vai ser adquirido pelo Elãozinho. Esse é meu palpite. Pois bem. Agora adivinha o que acontece quando grandes incêndios florestais ocorrem em Long Island, Nova York. Não muito longe de onde o procurador-geral dos Estados Unidos, Apom Bond, diz que o FBI escondeu os documentos sobre aquele que faz maldade, que fez maldade, né, porque já está desencarnado, o Epstein.
condenado. Pois é. Pode ter alguma alegação? Talvez sim, talvez não. A questão é que a conselheira do Loirão diz que vai vir com o dossiê completo, com os nomes, que envolve vários ex-presidentes. Vamos aguardar, obviamente. Muitos desafios ainda pela frente, mas estamos avançando. Isso que importa. Meus amigos, entendam isso de uma vez por todas. Em julho de 1947, 26 de julho de 1947, o presidente Truman inicia a Lei de Segurança Nacional, no mesmo mês do evento Roswell. Aliás, a Lei de Segurança Nacional só foi promulgada para esconder o grande segredo de Roswell. Truman inicia a Lei de Segurança Nacional em 1947, estabelecendo o Conselho de Segurança Nacional, e James Forrestal foi designado como primeiro secretário de Defesa em exercício. Inclusive o James Forrestal, ele foi delegado a ele pelo Truman para criar o grupo Majestic 12. Foi o James Forrestal. O James Forrestal, quando ele descobriu que aquilo era uma máfia, que eles estavam escondendo tecnologias, que eles queriam também fomentar uma false flag, que eles eram belicistas, sociopatas e psicopatas, ele tentou ir a público para mostrar a verdade. Ele pagou com a própria vida. E veja que ele era o Majestic 12. Pois bem. Entrevista com o Dr. Greer. Existem 155 bases e redutos de produção de tecnologia reversa exótica pelo mundo, sendo o principal da América Latina no Brasil. E na sequência eles formularam o quê? A lei, aprovação para um orçamento negro, ou seja, um orçamento secreto. Então, a partir da Lei de Segurança Nacional, veja como que esse monstro foi crescendo. Ele foi criado. Primeiro, ele foi criado, ele nasceu com a Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional criava níveis de segurança que estavam acima do escrutínio do presidente dos Estados Unidos e das autoridades constituídas. Na sequência, eles criaram o quê? Um orçamento secreto. Então, eles receberam um cheque em branco do contribuinte norte-americano e ninguém sabia para o fim que esse dinheiro seria usado. Ninguém sabia a finalidade. E com esse dinheiro, eles começaram a construir os túneis. Entendeu? Foi assim que foi feito. Junto com Xavier Dost, isso aqui é um assunto para o sábado, que veio da Operação Paperclip, que era bigodista. Ele foi contratado. Tudo isso é documentado, meus amigos. Estou trazendo aqui as informações do Dr. Greer, tudo com documentos, para construir os túneis. E à medida que eles iam crescendo, porque eles não eram investigados, eles estavam sob o escrutínio da justiça. Eles tinham carta branca para fazer o que quiser, sob pretexto de segurança nacional. Então eles iam além do top secret e do ultra secreto, que era chamado Programa de Acesso Especial. O que eles faziam era dar boletins regulares ao Truman, falando o que eles estavam fazendo, quais eram as descobertas, etc. Só que com o tempo, até chegar ao JFK, essa comunicação se cessou completamente e o golpe foi sacramentado. Um golpe velado contra os Estados Unidos. E eles foram tão longe, que agora, na última gestão do Biden, eles assumiram até a Casa Branca na maior cara de pau. Ou seja, estavam assumindo a superfície. Porque existem vários espiões e agentes, que o próprio Dr. Greer fala que atuam no Congresso, atuam nas agências de segurança, de inteligência dos Estados Unidos, inclusive defesa. Empresários também, no mundo das finanças. E eles colocaram as suas cabeças fora da toca. Se acharam seguros, tranquilos, confortáveis, para operar na superfície, na maior cara de pau. Esse foi o maior erro dos Majestic 12. E este será o quê? A sua queda. Este é o seu verdadeiro calcanhar de Aquiles. Enquanto isso, meus amigos, a batalha continua. Governo de Josh Shapiro, olha só, que era o governador, que é o governador da Pensilvânia, meus amigos. Aqui está sendo uma acusação séria, que ele foi o mentor para o cancelamento do Loirão.
E aí? E agora? Aparentemente, denunciante de um acordo de relatos da mídia social apresentou uma queixa alegando que envolvimento do governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, na tentativa do cancelamento do Loirão em julho do ano passado. A denúncia criminal relatada foi supostamente apresentada por um ex-funcionário da Polícia Estadual da Pensilvânia. O denunciante federal, Hadassah, tá até o nome aqui, Feinberg, em 7 de fevereiro de 2025, não podemos verificar a autenticidade dessas alegações no momento. O gabinete do governador Shapiro ainda não respondeu a esses relatórios. Interessante, a coisa está aparecendo. De acordo com uma captura de tela compartilhada nas redes sociais, Feinberg alegou que nos dias que antecederam a tentativa do cancelamento, em 13 de julho, na Pensilvânia, Shapiro e outros funcionários do governo, incluindo o comissário de polícia estadual da Pensilvânia, o Christopher Paris, e o ex-diretor do FBI, Christopher Wray, orquestraram um ataque com parte de um esquema político. A queixa também alegou que a administração Biden bloqueou várias tentativas de relatar o complô ao serviço secreto do FBI. Feinberg alega que terá buscado acusações de tentativa de cancelamento contra Shapiro, mas o promotor do condado de Butler, Richard Gold, se recusou a registrar as acusações. E agora está vindo à tona. Não estou afirmando que isso é totalmente verdade. É lógico que isso tem que ser investigado. Mas a coisa está realmente transparecendo. Fogo no parquinho, de verdade. Pois bem. Primeiro, como resolver isso? Como elucidar essa questão? Você está me perguntando. Primeira forma de desmantelar esse sistema espúrio e ilegal é suspender a Lei de Segurança Nacional e os programas de acesso especial. O problema é que hoje eles são tão compartimentados que ninguém sabe como ajuntar as pecinhas desse emaranhado de informações quebradas em 1000 pedacinhos, escondidas em todos os cantos da máquina burocrática, da máquina da burocracia americana. Além da ressalva de vazar informações sensíveis de segurança para potências estrangeiras, que seria um tiro no pé, porque está tudo misturado, tudo mesclado. Estão entendendo? Lembre-se, os documentos secretos e ultrasecretos estão ao alcance do governo eleito do governo e os de acesso especial não estão. Portanto, a melhor forma de resolver isso, meus amigos, a primeira opção, falei isso no canal da Thaís ontem, né, gente? Primeira opção, formar e criar, sugestão do Dr. Steve Greer, solução, que Dr. Greer, ele está sugerindo para o governo do Loirão. Primeira solução, formar, criar uma força militar especial dos sites negros, que sabe onde se encontram as células dos sites negros, ou seja, os desertores. Estão estabelecidos em fazer uma operação, aliás, eles estão se prontificando a fazer isso, uma mega operação de baixo para cima. Aliás, já existem dissidentes de Buenas Verdes, da Força Delta, prontos para esse serviço. Prontinhos. Opção 2. Faca na caveira, né, gente? Opção 2. Dar anistia e proteção adequada e retaguarda jurídica para que haja deserção em massa e denunciantes das operações ilegais. Não se esqueça que toda ilegalidade de várias camadas que envolve desvio de dinheiro, muitas camadas, corrupção em várias esferas, são todas vinculadas ao cobertamento e financiamento dessa mega estrutura. Verdade. O parceiro do Dr. Steve Greer, esqueci o nome dele agora, o Billy Carson. Billy Carson fala, quando essa lei for promulgada, os denunciantes vão aparecer como pipoca na panela, aos milhares. Lembrando que hoje são quase 1 milhão de funcionários dos sites negros. 1 milhão dos sites negros. Eu não estou falando da Deep State da superfície. É um número muito maior. Eu estou falando de pessoas que trabalham diretamente para o mundo underground, para os Majestic 12. Diretamente, não indiretamente. Diretamente. Que são os espiões. Opção 3 seria um misto de ambos. Dar amplos poderes intimidatórios para uma nova ordem executiva, para forçar a força-tarefa da Ana Paulina Luna, por exemplo, para convocar determinadas pessoas a prestar depoimento sob juramento, interrogatório, somado a uma força militar com poderes de busca e apreensão, e até mesmo prisão, para qualquer suspeito de fazer parte dessa rede clandestina, além de atuar diretamente nos sites negros.
Todas as 3 opções são viáveis, porém a opção 2 e 3 é necessária a coordenação de alguém ou de um grupo que conheça minuciosamente esta mega estrutura para poder dar o tiro certeiro e logisticamente perfeito. Palavras do Dr. Steve Greer. E o próprio Dr. Steve Greer falou, eu tô me oferecendo, se quiser me contratar, apesar que o Dr. Steve Greer já está entrando em contato com várias pessoas da gestão do Loirão. Eu faço questão de coordenar essa mega operação. Aliás, eu me preparei a vida inteira para fazer. Pois bem. Deixa eu retornar agora à espaçonave. Gratidão por nos prestigiar. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para que essa informação possa também chegar em mais pessoas. Ok? Gratidão. E a Cúria Matei.